Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. O episódio relatado em Reis sobre o comportamento de Acabe, que fez com que Deus tivesse que levantar pessoas como Elias, né, para confrontar o mesmo para o arrependimento. Esse tipo de questão serve de exemplo para os nossos dias, em que certas circunstâncias da nossa sociedade civil existem, né, líderes que claramente fazem um mal imenso ao povo, em algumas situações. E aí, pode ser tanto o líder religioso como o líder civil. No caso aqui, estou colocando mais como líder civil, que era o contexto lá principal também no livro de Reis. É, porque essas pessoas que estão no papel de liderança, de liderar o povo, de tentar fazer o melhor para o povo, seria esse o comportamento, em tese, né? O povo quis reis porque entenderia o que seria o melhor para eles. O povo não queria reis para poder sofrer. O povo queria reis porque entendia, o modelo desse sistema de governo para a gente vai ser melhor. A gente vai ter uma vida mais sossegada, vai ter uma vida mais tranquila, o que é totalmente plausível e boa, vamos dizer, esse pensamento, nessa reflexão. Diante disso, como a gente pode, como pessoas, homens de Deus, ou pelo menos que nós, em tese, deveríamos ser, a nossa omissão ou até mesmo a nossa ação equivocada em não denunciar o erro, em não apontar o equívoco, o que Elias fez, lógico, e pagou e sofreu por isso. Mas se nós, de certa forma, em certa medida, todos nós, de alguma forma, entendeu, seríamos profetas do nosso tempo, em certa medida, em certas circunstâncias, cada um no seu alcance, né? É, nós não teríamos que ter uma manifestação de apontar o erro, de denunciar o erro, porque alguns cânticos que existem até no nosso meio, se fala muito disso, né, de denunciar o pecado e tal, e cantam-se nas igrejas, mas será que isso repercute no aspecto prático mesmo? Não estou falando de atacar exatamente uma pessoa, mas principalmente as ideias, o equívoco, né? Diz, olha, isso aqui não pode, isso aqui não dá certo. E eventualmente vai ter que falar com a pessoa, vai ter que dizer, olha, esse caminho não está correto. Então, o que é que o senhor percebe? O que é que podemos fazer a respeito disso? Qual é a sua visão, sua percepção? O principal papel da igreja é profético. A igreja está na terra, dentre as suas muitas funções e chamados e digamos assim, obrigações como representante de Cristo na terra, que é pregar o evangelho, evangelizar, enfim, né, que são coisas basilares da fé cristã. A igreja também está na terra para ter voz profética, para denunciar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, a igreja nunca pode fazer conchavos, nunca pode abraçar o poder dominante, nunca pode estar junto com aquilo que é a conveniência do momento, do instante, porque sempre que a igreja se mistura, sempre que a igreja abraça esse tipo de ideologia, quer de direita, de esquerda ou de centro, como eu já falei, ela perde a sua capacidade de ser voz profética, porque quando ela se mistura, ela não consegue mais observar e enxergar bem, e não observando e não enxergando bem, ela não consegue ter essa voz profética que lhe é tão necessária. Então, a principal função da igreja, exatamente como foi a função dos profetas no livro dos reis, é ter esta voz crítica de discernimento do Espírito de Deus. Ninguém no livro de Reis tinha tanto discernimento das coisas quanto os profetas, e este mesmo discernimento precisa estar também presente na vida da igreja nos dias de hoje. A próxima questão, pastor, eventualmente alguns pontos o senhor até abordou. Se tiver algum ponto adicional, o senhor fala. Mas quais são os cuidados que deveríamos ter como profetas? Vamos se colocar como profetas de Deus para o nosso tempo. Não se vendam para essas ideologias, sejam qual for elas, seja dentro do ambiente eclesiástico, seja fora do ambiente eclesiástico. Para que não sejamos o quê? Profetas de aluguel ou profetas que se vendem. Alguns até mesmo de graça, né? Trabalham de graça para os líderes
de plantão. E isso pode trazer um problema imenso, obviamente, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, porque não é um impacto apenas para a vida dele individual, principalmente quando esses líderes, estou colocando mais no papel até dos líderes, porque tem pessoas que observam o que eles falam. O senhor, como comenta esta lição bíblica, o senhor obviamente tem essa noção, o peso que tem dos ensinamentos que está posto na lição bíblica para milhões de pessoas no Brasil, que vão ler e vão acompanhar esse conteúdo. Então, assim, quais são os cuidados que nós deveríamos ter, o que a gente pode pensar a respeito disso, para que não venhamos a, involuntariamente, ou até mesmo voluntariamente, se vender, profetas vendidos. A grande característica de Elias é que ele tinha um apego inegociável à palavra de Deus. A palavra de Deus para ele era tudo, era a palavra final, né? Não havia chance de ele entrar por atalhos, de ele negociar com poderosos ou com reis. Simplesmente a palavra de Deus era que prevalecia. Isso aconteceu com Elias, com Eliseu e os demais profetas que estão presentes no livro dos reis. E esta mesma postura é a postura que deve estar presente na nossa vida, esse apego à palavra de Deus, né? Essa, digamos assim, esse entranhamento. Essa palavra entranhamento tem a ver com entranhas, né? A palavra de Deus precisa estar totalmente incrustada dentro de nós, no meio da igreja, através do ensino, através da pregação, através de um discipulado denso, para que a gente não negocie a nossa fé com nada. Muitas vezes a nossa fé ela pode vir a ser negociada com outras ideias, com outros sistemas, com ideologias, como você mesmo já falou, irmão Roberto, exatamente por essa carência que muitas vezes existe desta palavra de Deus estar totalmente incrustada, né? Estarmos possuídos, digamos assim, se é que dá para usar esse termo, pela palavra de Deus, de tal forma que a gente esteja completamente inteirado dessa palavra, completamente orientado por essa palavra. E aquilo que Tiago falou, né? Não quero que sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E a partir do momento que nós, como Igreja de Cristo, nos tornarmos praticantes da palavra de Deus, a gente vai estar seguindo o exemplo de Cristo. E seguindo o exemplo de Cristo, a gente vai estar seguindo a ética do Evangelho. A ética do Evangelho não é uma questão moralista. O moralismo está presente no Evangelho, claro, sem preceitos morais, nenhum ser humano, nós não conseguiríamos ter uma sociedade justa e organizada se a gente não se organizasse em torno de preceitos morais. Mas a principal ênfase do Evangelho não é a moralidade, a principal ênfase do Evangelho é o amor. E o grande exemplo que nos fica no Evangelho é como Jesus demonstrava amor para os outros, né? Com o seu próximo, como ele se relacionava em amor, tanto em palavras quanto em atitudes. Jesus é o nosso grande modelo, tanto de comportamento de vida, e aí nós nos remetemos à ética do Evangelho, como também a maneira como ele se portava em relação aos demais, como ele se relacionava, como ele agia, como ele reagia diante das circunstâncias da vida. Então seria esse apego à palavra de Deus e também seguir o modelo que Jesus deixa para todos nós. Perfeito, pastor. O senhor colocando esses termos aí faz refletir, né? Porque por mais que teve um crescimento numérico impressionante de cristãos, né? Sejam, por mais que tenha uma diluição dos católicos indo para o protestantismo, mas em geral tem muitos cristãos, mas não reflete numa repercussão de conduta prática, né?
E quando, particularmente, eu vejo muita gente criticando o ambiente político, e aquela crítica ao ambiente político, na verdade, é uma crítica a todos nós, né? Porque, no nosso caso, uma democracia, a gente que está colocando aquelas pessoas lá, então refletem a gente, ou seja, somos nós lá, né? A sociedade refletida lá. Então, mostra em que contexto nós estamos, né? E essa polarização, infelizmente, tem sido muito danosa, né? E é uma coisa do pensamento binário, mais uma vez, só para reforçar, o quão é relativamente infantil esse pensamento. Porque se formos pensar, talvez, de algum espectro de pensamento, direita, esquerda, sempre vai ter níveis de direita e níveis de esquerda. Então, para alguém mais à direita de mim, eu vou ser esquerda. Aí, de repente, eu sou acusado de esquerdista. Mas o que é esquerdista? O que é direitista? Então, assim, as pessoas discutem, se degladiam por coisas que nem sequer, às vezes, sabem do que estão falando. E, assim, isso aplica também, inclusive, para mim. Não estou me isolando desse ambiente, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? E a gente tem talvez uma inclinação, isso é bíblico, é toda a história da humanidade, da gente buscar seres ou pessoas, indivíduos para adorar, né? Então, é impressionante como cada um de nós buscamos a inclinação do pecado, um poste ídolo para adorar, né? Tem que enfrentar essa inclinação do pecado contida em nós, infelizmente, para que possamos nos abstrair disso da melhor forma possível, nos isolar disso, né? Tomarmos cuidado com esses sentimentos que brotam, né, na linguagem poética do nosso coração, né? Uma inclinação para o pecado. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso.